Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda, mais um vídeo para você nesse canal e hoje eu quero falar de uma banda que eu gosto muito, para mim um álbum clássico do rock progressivo, uma banda inglesa que foi formada em Hamburgo, na Alemanha, a banda chamada Nectar, formada aí pelo Roy Albrighton e pelo Alan Freeman, cara, a banda espetacular. E eu quero falar aqui do seu sexto álbum chamado Recycled, lançado em outubro de 1975, primeiramente na Alemanha, em janeiro de 76 nos Estados Unidos e, por incrível que pareça, em janeiro de 1977 no Reino Unido, cara. Olha só, na terra deles só 2 anos, quase 2 anos depois que o disco foi lançado. Ele foi produzido pelo Peter Hawke e foi gravado nos estúdios Air Studios em Londres, também no estúdio Chateau de Roville e também no Val d'Oise, na França. Para mim é um descasso da mais alta qualidade. Algumas críticas o consideram o melhor disco da banda, outros não. A princípio o disco foi um pouco criticado porque ele foi comparado com os discos anteriores da banda, mais precisamente o Down to Earth, cara, que realmente é um descasso. Eu gosto muito, especialmente da música Show Me The Way. Eu gosto muito dessa música, cara. Pô, acho uma música moderna para aquela época. Mas o disco, cara, o Recycle é um disco formidável, um disco que tem um teor de ficção científica, que posteriormente o disco passou a ser mais respeitado e considerado como um grande clássico do rock progressivo. Esse disco, o som tá meio voltado para uma coisa meio que Gentle Giant, né? Não sei se você concorda comigo, mas tem um pouquinho de Gentle Giant nesse disco Recycle de 75 do Nectar. O disco ele é composto por 2 faixas cada uma, de um lado do vinil, né? Se formos trazer para a época do disco, que é um vinil, que é simplesmente chamado de Part 1 e Part 2. A primeira parte do lado A, ela fala sobre um futuro com um clima de pesadelo, onde o ser humano ele depende exclusivamente da energia, a energia tirada de material reciclado, né? Tem uns sons espetaculares, cara, tem uns efeitos, tem uns teclados, uns synths, tem uns moogs nesse álbum que são fabulosos, cara. Você vê logo de cara um som bem moderno para aquela época, né? Eu acho espetacular. O outro lado, o lado 2 do disco, é o Part 2. Aqui a banda também falando sobre a coexistência do ser humano e o ecossistema da Terra, ali mostrando que, né, o ser humano está meio que violentando, e há uma preocupação aqui no tema do disco, que é um disco, como eu já disse, conceitual, com o ecossistema e a natureza da Terra, assuntos que naquela época já estavam sendo debatidos, cara. E as faixas 1 e 2 são compostas as duas por 11 faixas pequenas dentro dessas 2 grandes, e eu vou citar o nome de cada uma aqui para você conhecer. Cara, são faixas espetaculares. Para mim é um disco perfeito. E o disco já começa com uma música muito bacana, que é a melódica Recycled. Eu acho essa música fantástica, cara. A música é pequena. A maioria das músicas desse disco são muito curtas, com exceção das músicas do lado B, né, do vinil. E essa música Recycle é uma música de 2 minutos e pouco, mas ela é fantástica, cara. Eu acho muito bonita essa música, extraordinária, abre muito bem o disco. Depois vem uma música que é uma música instrumental chamada Cybernetic Consumption. Cara, a música é muito bacana, tem uns efeitos de sintetizador que depois você veria mais à frente sendo usado pelo Alan Parsons Project. É muito maneiro, cara, essa música eu gosto muito. E ela traz uma ligação com a primeira faixa Recycle. As músicas todas se interligam, por assim dizer. A terceira faixa é a Recycle Countdown, que volta totalmente no tema musical da primeira faixa. Muito bacana, gosto muito. Também vem a música aqui, Automation Horoscope. Tudo dentro da parte 1, hein? Vai vendo aí, tudo dentro da parte 1. Cara, o baixo aqui, cara, o baixo do Derek Moore, cara, é fantástico, cara, o baixo aqui nessa música.
Eu fico impressionado com a forma que ele toca o baixo, cara, nesse disco. Na verdade, para mim, o grande destaque desse disco é o contrabaixo aqui do Derek, cara. O Derek manda muito, cara, nessa música e vai vendo, arrebenta demais. Depois vem a fantástica Recycling, né? Fantástica música, ela tem um final circense engraçado, mas ela é muito legal. Tem uma coisa meio punk na música, tem um lance meio punk, né? Extraordinário, já dando aí o pontapé do que viria a ser o punk. Depois vem a música Fright to Reality, que tem uma pegada meio Beatles. Eu acho ela meio com a cara de Beatles, essa música. Não sei se você que conhece ela concorda comigo. Parece uma composição dos Beatles. Aí depois vem a música Under Glass Imagination. Cara, parece a mesma música, a anterior, é como se fosse uma sequência, agora com corais no começo, cara. Muito bacana essa música também, bacana demais. E tem o baixo aqui, cara, o baixo governa a música toda, é extraordinário. Aí depois, se for virar o disco vinil, começa com a música São Paulo Sunrise, cara. É uma música meio disco, né? Predominantemente um instrumental, no finalzinho que entra, nos últimos segundos, que entra uma melodia cantada. Mas ela tem uma onda meio disco music. Eu não sei se eles, por estar falando de São Paulo, queriam trazer um ritmo meio brasileiro que não rolou, né? E ela continua a música Costa del Sol, que é uma continuação, né? Tem um solo de piano espetacular nessa música aí também. Não tem faixa ruim aqui nesse disco, meu amigo. Aqui é só pauleiro, eu gosto muito desse disco. Depois vem a melhor música do disco pra mim. Aliás, a segunda é melhor. A Marvelous Moses. Moses Did It. Cara, essa música é muito maneira, é muito engraçada, a letra dela é muito bacana. Também segue meio aquela vibe meio disco music, mas é uma faixa para ninguém colocar defeito, espetacular. Eu gosto muito de ouvir essa música isoladamente. É a maior música do disco, essa música tem 6 minutos e pouco. O resto do disco anteriormente tem músicas de 1 minuto e pouco, 2 minutos e pouco, 3 minutos, né? E essa aqui, a Marvelous Moses, é a maior música do disco. Em seguida, o disco fecha muito bem com a que eu mais gosto do disco, que é a música It's All Over. Ela tem 5 minutos e pouco, mas é fantástica, cara. A música é maravilhosa, tem uma melodia incrível. Eu gosto muito dessa música, cara. Ela tem um tom meio épico e encerra muito bem o disco Recycle aí do Nectar. Para mim, uma banda fantástica de rock progressivo. Interessante que essa banda, ela está até hoje na ativa, só que nos últimos anos ela está baseada nos Estados Unidos. Gravou 15 álbuns, cara, fora os vários álbuns que eles gravaram ao vivo, né, cara? Fantástico. Nesse disco aqui a formação, né, é a formação clássica, por assim dizer, a formação com o Roy Orbison na voz e na guitarra, cara. O cara é carismático demais, manda muito o Roy Orbison. Também gosto do jeito dele tocar guitarra, também gosto da voz dele. A voz dele, não sei se você vai concordar comigo também, lembra muito pra mim a voz do David Byron, do Uriah Heep. Ouve o disco todo, vê se não tem os lances do David Byron na voz dele, cara. É muito bacana. Também tem aí o tecladista, também um membro fundador, junto com o Roy Orbison, que é o Alan Freeman. O Alan Taff Freeman, o cara toca muito teclado, manda muito bem, ele trabalha muito bem com efeitos de sintetizadores. E também tem o nosso baixista aí, o Derek Moore, baixista mais alta qualidade, cara. Cara, é fera. Eu acho que o Derek é o único membro da formação atual. Eles gravaram o último disco agora em 2020. Da formação atual, eu acho que o único membro vivo do Nectar é o Derek. E na bateria nós temos ao já falecido também o Ron Halden. Por que eu digo já falecido também? Porque o Roy também já nos deixou, o Roy Orbison, o vocalista e guitarrista, né? E na bateria temos aí o Ron Halden, cara, também super baterista. O cara, ele tocou bateria até o final dos seus dias, cara. Tanto que a foto que você vai ver aí, é difícil achar a foto dele.
O cara estava bem idoso na bateria, considerado como um dos grandes heróis do instrumento aí pela galera que curte música. Também na formação tinha um cara chamado Mike Brockett. Esse Mike Brockett, né, ele era responsável por todo o ambiente visual dos shows da banda. Era considerado como membro da banda, mas ele atuava atrás dos painéis que controlavam as luzes, efeitos de fumaça e outras coisas, né? O Mike Brockett aqui na banda. A banda também, ela, por mais que a banda ela não fosse totalmente as músicas compostas por todos os membros, eles trabalhavam naquele esquema de colocar composição néctar, né? Sem destacar nenhum compositor principal. Então tá aí um disco que eu acho espetacular. Se você não conhece, você que gosta de rock progressivo da mais alta qualidade, você que gosta do Gentle Giant, dá uma ouvida no Nectar, cara, que ele tem um som, apesar de lembrar um pouquinho só o Gentle Giant, é uma banda que tem um som bem diferenciado, cara, bem bacana, e vale a pena tu conhecer se você não conhece. Valeu, amantes do rock progressivo, mais um vídeo aqui pra gente nesse canal e até o próximo. Forte abraço. Dá o seu like, faça a sua inscrição, hein?